Eu trabalho no PEI Alfredo Reis Viegas e quando me deram essa responsabilidade, eu quis entregar essa responsabilidade para várias pessoas, mas eu falei assim, não, eu vou encarar, é um desafio, porque eu trabalhei mais de 10 anos no projeto Educafro e eu acabei de terminar uma pós de África e suas diásporas. Então eu falei assim, essa fala tem que ser minha. E eu trouxe um pouquinho aqui de como eu trabalho na escola. Eu acho que o racismo, ele tem que ser combatido com o poder que cada um tem. E nós, professores, temos o poder do conhecimento. Eu poderia assim, falar várias coisas sobre essa educação antirracista, mas eu vou falar do poder que eu tenho, que é do poder do conhecimento, de transformar vidas a partir do conhecimento. Nós só vamos conseguir mudar essa sociedade com a educação, colocando essa galera na universidade, fazendo com que eles modifiquem, né, o jeito de olhar para a sociedade, o jeito dos professores universitários selecionarem o conteúdo, né, movimentar toda essa questão. Esse curso que eu fiz, eles falavam muito da questão que foi o negro que levou esse diferencial, esse debate. E nós estamos aí há 10 anos, né, da lei de cotas, e nós já vimos o quanto essa sociedade mudou, o quanto a universidade mudou, mas ainda é pouco. Tá? E nós, professores do ensino médio, do ensino fundamental, nós temos um poder essencial que é desnaturalizar o olhar desse menino, dessa criança, desse adolescente que se acostumou a ser visto de uma maneira preconceituosa. Quando eu nunca tive problema com a minha identidade, porque eu tinha uma mãe que falava assim, minha mãe, meu nome é Damiane Petrucci, né? Eu falo Petrucci, mas é Petrucci porque a minha mãe é branca, dos olhos verdes. E o meu pai era negro, só que minha mãe falava assim, Damiane, você nasceu com o pezinho na senzala. Ela falava assim, nós éramos em 4, ela falava assim, você nasceu com o pezinho na senzala, né? Você é negra. Ela sempre me preparou para essa sociedade e eu nem entendia, certo? Eu só fui, comigo aconteceu o contrário, porque para mim eu sempre fui negro. O pessoal perguntava, eu sou negro, meu pai é negro, eu sempre pareci com meu pai. Eu fui começar a ver problema quando as pessoas questionaram que eu não era negra. Eu até contei um dia aqui que eu me casei, meu marido foi me apresentar por uma senhora que ele tinha grande estima, e ela falou assim para ele, nossa, que legal, você casou com uma mulher branca, ela é linda. Eu olhei assim pro meu marido, falei, mas a senhora é linda também, que ela era negra, né? Eu falei, como é que uma pessoa faz isso com ela, não se reconhece, né? E aonde ela acha que meu marido teve sorte por casar com uma mulher negra, e eu nem me senti, é uma mulher branca. Eu falei, nossa, assim, o que está acontecendo com essa senhora que ela não reconhece a beleza dela? Talvez para essa geração, respeito, de se gostar, né, de lutar e de não aceitar piadinhas contra o povo negro, perpetuadas até os dias atuais. Quando eu falo que a gente tem que desnaturalizar o olhar, é que nós não podemos achar que tudo é natural, que tudo que acontece, sabe, é só uma piadinha, a história é assim mesmo. Quando a moça estava falando do suicídio, eu tive uma amiga, foi dia 7 de setembro que ela se suicidou, né? E eu vi muita gente falando com aquela mãe, tentando justificar. Não é natural alguém tirar a sua própria vida, certo? Como não é
natural, às vezes, a gente fingir que não está vendo aquela situação, tá? Não é natural eu já formada, uma mãe de aluno me abraçar e falar assim: olha, tem uma promoção de progressiva no salão tal. E a mulher, eu lembro que aquela mulher me abraçou no final da reunião e falou isso pra mim e saiu andando. E eu fiquei assim, ó, estagnada com aquilo. Falei, gente, eu não tive coragem de fazer nada. Entendeu? Não tive reação. E aí quando você vai falar, as pessoas falam, mas foi uma piadinha. Ai, nossa, você levou em consideração? Eu falei, gente, eu já era uma professora ali, fazendo uma reunião com os pais, imagina o que acontece com as crianças e com os adolescentes, certo? E o que eu tenho percebido muito também, que muitos deles eu falo assim, não, professor, esse é meu apelido. Ah, você não sabe que esse é meu apelido? Né? Eu tive uma aluna que ela só teve coragem de falar que ela não gostava do apelido no 3º ano. A pessoa falava, ô carrapato, carrapato, carrapato. Eu falava, gente, essa menina aceita. Ah, professora, é meu apelido. No 3º ano ela falou, gente, eu nunca gostei, mas a partir do momento que eu assumi, vocês pararam de encher minha paciência. Então é você estar atento a isso. É estar atento. Será que ele gosta mesmo desse apelido? Será que eu não posso intervir? Será que eu não posso conversar? Vamos lá continuar? Bom, essas histórias não devem ser esquecidas, devem ser discutidas. Por quê? Muita gente, vocês já devem ter, lógico, né? Como é que nos ensinaram a lei do ventre livre, a lei do sexagenário? Como é que ensinaram para vocês? Como é que ensinaram para vocês? Foram benefícios dados. Que foram benefícios dados, não é? Isso, é a forma que não é? vinha se ensinando. Que a princesa Isabel era uma santa, quando ela teve a questão da libertação. Ai, então, eu achei que só eu tinha sido educada errada. Por quê? Porque quando eu aprendi a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, pode passar, Gerson. Eu aprendi como se fosse algo perfeito. E eu não vou deixar essa história passar, mas eu não posso parar aqui. Por exemplo, hoje vocês acham que ainda existem leis que oficializam a opressão e a exclusão do povo? Sim. Mas lei não é algo bom? Então eu vou dar 3 exemplos de leis que antigamente eu aprendi errado, tá? Bom, 28 de setembro de 1871, lei do ventre livre. Tá, o que acontece com essa criança após ela nascer? Será que nós paramos para refletir com o aluno? Ou nós só passamos que foi legal? Só isso. Certo? E muitas vezes, na correria do currículo, a gente passa meio que batido, né? Mas na realidade, foi uma lei que desestruturou a família negra. Foi uma lei que, como, gente, essa criança vai ser livre sem a mãe? Na realidade, o dono da escrava poderia ficar com essa criança lá até os 8 anos. A partir disso, essa criança tinha que pagar com trabalho até os 21 anos. Que lei é essa? Cadê as entrelinhas, né, dessa lei? E outra, o governo abriu casas para abrigar essas crianças que o dono não queria. Já que ela nasceu livre, tem uma estatística de cada 100 crianças que iam para essa instituição, 80 morriam antes de fazer 1 ano de vida. Então, a gente não pode te deixar de contar a história, mas eu tenho que contar a história questionando essa história, refletindo sobre essa história, tá? Lei do sexagenário. Quem chegava aos 60 anos naquela vida, gente? Quem chegava aos 60 anos naquela vida cruel? Mas eu chego aqui e falo assim, ó, o cara tá lá, deve ter uns 40 anos com cara de 80.
olha, você já tem 60 anos, eu vou te libertar, certo? É como se eu quisesse descartar o meu objeto velho, que não produz mais. Então essa lei, ela foi feita o quê? Para descartar aquele escravo que já não produzia mais. Tá? Pode ter mais uma. 28 de junho de 1890, reabertura do país às imigrações europeias. Em 1888, existe a Lei Áurea. Tá, e aí? Liberta esse escravo e vai fazer o que com ele? Descarta. O Brasil vai parar? Não, descarta. Entendeu? E assim, aí em 1890, o Partido Republicano ele tem um foco nas indústrias. O Brasil tem matéria-prima e tem mão de obra. Então foi coincidência abrir a reabertura do país às imigrações em 1890? Lógico que não. Por que eu vou dar emprego, mudar de trabalho escravo para assalariado, empregar essas pessoas e elas se fortalecerem? E elas terem como retomar a sua vida? Então, gente, não é de hoje que a gente tem tentado se reerguer. E nós temos que saber a verdadeira história, que tem sido fortemente atacada e apagada. Pode passar, gente. Tá? A história da África, mas os narradores europeus. Que tal ouvirmos o outro lado da história? A história da África ela é contada por quem, gente? A maioria dos historiadores europeus. E aí eu estudei, li partes, não li todo, li partes de um livro chamado Black Atenas, que fala um pouquinho desse apagamento histórico, tá? De Martim Bernal. Pode passar lá. É inegável, vou ler só esse trecho, tá? É inegável que havia uma relação entre os povos africanos com gregos e romanos na antiguidade, uma vez que existem evidências que comprovam uma constante interação entre os povos a partir de fontes históricas baseadas em registros e estudos arqueológicos. Houve um grande esforço para que essa história fosse desconstruída e esquecida a partir do momento que foi gerada a necessidade de criar uma outra narrativa sobre a origem da civilização grega. O modelo antigo, que retratava a influência da cultura de africanos e semitas entre os povos colonizados pelos egípcios e fenícios, foi substituído pelo modelo ariano, que defende uma narrativa ostentando uma conquista onde tanto a população nativa quanto os invasores formaram uma raça pura, predominantemente branca. O efeito dessa desconstrução histórica é percebido atualmente a partir do momento que, na maioria das vezes, é atribuído ao negro o papel do não civilizado, o escravo, o subordinado, e pouco enfatizado sua ação como herói, guerreiro, líder, cidadão político e agente ativo e transformador no decorrer da história. Impossível, gente, que pelo mar Mediterrâneo não tivesse essa mistura de cultura. E aí nós vamos estudar a Grécia. Pega o livro da Grécia Antiga. Onde estão os negros? Do Egito. Onde estão os negros? Né? Vamos estudar a mitologia. Aonde estão os negros? Se nós formos ler, quando se fala lá do... esqueci o nome agora. Do Etíope. O Etíope era negro. E aí, como é que... Eu leio o livro lá, aparece lá e os etíopes, tá, e cadê a ilustração? Né? E cadê que faz essa referência? Já tem grandes estudos falando, por exemplo, que na mitologia grega, Andrômeda, por exemplo, ela era negra, se a gente for ler na história real. Mas cadê? Né? O meu TCC foi sobre a visibilidade dos heróis negros no mundo HQ. Porque antes tinha uma atividade de sociologia no caderno que falava para você falar dos heróis. E isso não foi uma demanda minha. Foi uma demanda dos alunos que trouxeram Pantera Negra na época. Pantera Negra,
Superman, aí eles descobriram que eles sofrem, a maioria deles não tem mãe, o Batman perdeu os pais, o Homem-Aranha perdeu os pais, mas eu falei que interessante, os alunos, na maioria negros, escolheram Pantera Negra. E eu falei, nossa, olha só, como falta representatividade no mundo HQ, certo? E isso faz falta, porque o gibi, o mundo HQ, ele é o início da leitura dessas crianças. Tem crianças que são alfabetizadas a partir do gibi. Eu fui alfabetizada assim, né? E a gente acha que mas você é professora do ensino médio, mas o universo HQ faz parte da vida do jovem. Tá? Pode passar. Bom, então, esse Martim Bernal, que escreveu o livro Black Atenas, ele foi... Todo mundo aqui já escutou aquela música como é que chama lá do Egito? Eu esqueci o nome. Aquele faraó, né? E aí, quando a galera começou a cantar essa música, imagina, gente, é uma música que a letra é gigantesca, e a galera ali naquela cantando, foram fazer uma pesquisa. Mas de onde vocês tiraram essa música? Né? Qual foi a base? Aí o autor falou assim, a base foi o livro Black Athena, de Martim Bernal. Então, quando nós trabalhamos a capoeira, o jongo, falamos do carnaval, passamos essas músicas, é cultura. Nós podemos muito bem desenvolver essa identidade negra no aluno a partir da cultura. Quem faz isso com excelência são os carnavalescos, né? A Vai-Vai e a Beija-Flor têm enredos maravilhosos sobre a África e o Brasil. Então, quantas vezes nós desvalorizamos essa cultura e não aproveitamos em sala de aula? Então, assim, trabalhar a educação antirracista é todo dia, na percepção do outro, não aceitando, né, que o outro seja oprimido, desnaturalizando o seu olhar. É um dever de todos, cada um na sua área, cada um do jeito que pode. Então, para finalizar, cada um luta com o poder que tem. Nós temos o poder do conhecimento. E isso é muito importante. Ontem, quando eu vi a dona Ludmar aqui, eu só faltei chorar. Porque a dona Ludmar foi minha aluna lá no Educaf, né? E eu lembro que a dona Ludmar chegou lá com todos esses sonhos. E é muito